Bom dia a vocês, meus amigos, meus irmãos. Se você está pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal e participe, com a gente dessas reflexões que fazemos a cada sábado. Gente, hoje nosso estudo é pura reflexão. Nós hoje vamos conversar a respeito do crescimento do espírito e da serenidade que normalmente lhe acompanha esse crescimento. No mundo de provas e expiações, talvez uma das tarefas mais difíceis seja justamente a gente manter a paz, a serenidade na hora das adversidades. E no mundo próprio como é esse, que nos acolhe como espíritos ainda imperfeitos, é muito natural que na nossa jornada nós vamos transitando por entre algumas adversidades. E é muito importante que nós conseguíssemos manter nossa paz na solução dos próprios problemas que nos alcançam. Repare que no mundo adulto, muitos adultos não agem com calma, com a serenidade que deveriam no momento justamente em que estão passando por algumas dificuldades. E já deveriam, por quê, gente? Porque já amadureceram na matéria, já estão naquela fase que não mais são crianças nem adolescentes, mas muitas vezes são justamente os adultos quem perdem a serenidade na solução de suas questões. Então já fica muito claro para a gente que o amadurecimento material nem sempre é acompanhado pelo amadurecimento psicológico, não é? Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque muitas vezes nos questionamos, mas como é que as pessoas estão agindo dessa forma, não é? Explosões, muitas vezes, de desequilíbrio entre as pessoas. Muitas vezes estamos nos perdendo em pequenas coisas. E aí eu trago aqui uma frase que não precisa nem de comentário. Ela fala por si só. Diz assim: a tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Pensem, gente, a respeito dessa frase. Vou até repetir, não é? A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Então, para nos auxiliar nesse estudo, eu trouxe mensagem de Joana de Ângeles e também do Espírito Emmanuel. Esses irmãos que nos trazem muito conforto, muita instrução. Então, tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles têm nos trazido subsídios importantes em nossas reflexões. Eu vou começar por Joana, que diz assim: a serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. Vejam as colocações de Joana de Ângeles. Que aquilo que é externo, que nos alcança, não nos faça, gente, perder a paciência. Que nos importa manter a serenidade. Porque Joana diz uma coisa muito bacana, muito importante, que quando agimos de forma serena, naturalmente atraímos para a nossa jornada coisas boas, afeição, não é? E propomos paz e calma para a circunstância que nos envolve. Então veja que essa é uma advertência muito boa de Joana, nos lembrando isso, não é?
que nós somos a divindade em nós. Então, é preciso que a gente vá amadurecendo psicologicamente, porque diz, como Joana disse certa vez a Divaldo, Divaldo, perceba que a grande luta nossa de evolução não é com as outras pessoas, é com a gente mesmo, não é? Então, quando nós já dominamos nossas emoções, quando já somos senhores de si, normalmente, como diz aqui Joana, o homem que age serenamente já conquistou grande passo na caminhada. Seguindo, diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Repito a frase de Divaldo, o mal que mais faz mal não é o que a gente recebe, gente, é o que a gente pratica. Por isso, nós já estudamos aqui que, como diz Joana, o enganador, aquele que faz malquerença, que nos traz as ingratidões, esse deveria estar inquieto, porque ele precisará passar pelo estágio da expiação, da reparação, e não aquele que lhe sofreu, muitas vezes, um golpe até covarde. Então, Joana é muito clara, quem deve estar inquieto, gente, é quem feriu a lei divina, não aquele que lhe sofreu a ação. Por isso que Joana diz, calma, tente manter-se sereno, mesmo diante dessas situações mais desconfortáveis para a gente, porque a serenidade nos auxilia a sair do instante da dor e nos faz seguir mais adiante. Ela diz ainda assim, nunca te permitas demonstrar que fostes atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não te desgaste com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Gente, isso não é só teoria. Passo a passo, a gente pode ir treinando a busca da paz e a busca da serenidade, sim. Joana nos coloca muito bem coisas realmente que acontecem no círculo familiar ou mesmo no meio social. O que é que ela diz? Sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não te desgaste com elas, não é? Ou seja, gente, não deveríamos entrar na faixa vibratória dessas pessoas, desses irmãos ou irmãs que ainda estão se fixando na faixa do desequilíbrio, que ainda se completam com o mal realizado, que ainda estão em estados de perturbação. Não deveríamos entrar nessa faixa vibratória e devolver aquelas vibrações doentias que muitas vezes nos são endereçadas. A pessoa que se mantém sereno, não é? Ele sai dessa faixa vibratória e deixa de ser atingido. É como o Divaldo também nos dizia numa palestra assim, que quando a pessoa lhe deseja um mal, ou que lhe irradia vibrações perturbadoras, o problema é dele, não é seu. Essas vibrações não são suas, são dele. Que fiquem para lá, não é? Então, é preciso exercício. É aquela luta diária que a gente vai deixando os hábitos antigos, tomando para a vida novos hábitos e aos pouquinhos nós vamos sim amadurecendo espiritualmente, que é o nosso tema, e conquistando degraus de serenidade. Obviamente, não será de um dia para o outro. É uma busca, é um exercício. E Joana começa a nos dar aqui essa orientação. Gente,
não entre na mesma faixa. Que essas questões que nos alcançam não nos tire do equilíbrio, não nos gere aquela irritação que muitas vezes traz consequências muito drásticas. Sempre, sempre, na busca evolutiva, é conquistando aos pouquinhos a serenidade que a gente precisa para tudo que a gente quer resolver. Continuam os espíritos. Acerena-te o coração. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. E aí vem uma advertência muito interessante, não é? Se o momento é de crise, busque na oração essa serenidade. E, obviamente, o nosso guia espiritual vai muito precisamente nos auxiliar e nos trazer a paz que a gente precisa na solução das adversidades. Mas não tenho a menor dúvida que é o tal do pedir e obtereis. Não tenho dúvida de que seremos muito bem assistidos se nos colocarmos receptivos a essa ajuda, não é? Mas se em questão de segundos, na hora que chega a adversidade, ou qualquer agressividade que nos alcance, se você naquele instante age puramente no instinto e no impulso, sem refletir o mínimo que seja, o seu impulso normalmente será de revide, de perda de paz e de desequilíbrio também, que dizia Joana, entrando na faixa em que se fixam as pessoas ainda psiquicamente doentias. Essa advertência eu acho muito importante, porque aqui, o que é que eles disseram? No momento da crise, ore. E aí vem essa advertência que eu acho muito importante. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e acerena-te, para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas, para que te certifiques quanto às indicações do alto. Gente, Deus atua sempre no silêncio e na paz. Ora e confia. Volto a falar, sem dúvida, nós vamos ser bem assistidos em qualquer situação. Mas é preciso que você tenha em mente o desejo de serenar seu coração e resolver as coisas pelo caminho do diálogo, da paz. Se você já tiver essa inclinação, sim, em qualquer circunstância, ore, busque a sua serenidade, porque com serenidade o raciocínio é outro. Percebam que quando a gente está muito nervoso, o pensamento fica em turbilhão. Você não consegue, não é, tratar do tema com tranquilidade, achar possíveis soluções, não. Normalmente a inquietação chega, é aquele vulcão de emoções, e a gente então, quando mais deveria ter serenidade para resolver qualquer questão, a gente então se entrega ao desespero, muitas vezes, ao desequilíbrio e até à agressividade. Aí eu trouxe aqui 2 trechinhos de uma mensagem muito boa do Espírito Emmanuel, fechando assim o nosso entendimento. Chama-se Em Horas de Crise. Diz Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro O Companheiro. Ele diz assim: acerena o coração inquieto e segue para frente. Se errares, há recursos de retificação. Gente, é muito natural que quando a gente erra, gera uma grande inquietação. O que é que diz Emmanuel? Serena o teu coração e busca, sim, aquela maneira de retificar os erros cometidos.
E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Gente, essa imagem que nos chega à mente é belíssima, não é? Pensem nisso. Por maior que seja a noite, no outro dia raia o sol. E Deus sempre nos concede um novo dia para que a gente recomece. Então, o que é que diz Emmanuel aqui de uma forma muito transparente, muito clara e muito direta? Acerene o coração. Se errou, corrija. E se a prova é muito dura, mesmo chorando, confia em Deus. E aqui, espíritos muito próximos do nosso canal de estudos nos trouxe essa seguinte colocação. A calma nos revela a divindade em nós. Temos as condições de resolver as crises e situações que surgem. Para tanto, se faz necessário sintonizar o bem, serenar o coração e raciocinar com os recursos psíquicos que já possuímos. Enfim, usando a força da inteligência e o amparo divino. Aí, gente, não tenho dúvida que assim procedendo, como nos ensinam os Espíritos, como eles nos sugerem, vamos ter sim uma jornada mais madura, que é o que precisamos, não é? Se já somos adultos, madureza, gente. Madureza psicológica, saber ter muita gratidão, muita serenidade, para que a gente se conduza da melhor maneira possível aqui no plano material. E aí, com certeza, quando volvermos à casa do Pai, vamos estar levando essa serenidade conquistada passo a passo aqui no mundo físico, também para a nossa nova moradia espiritual. Que Deus nos abençoe, nos conceda um dia de muita paz, de muita tranquilidade e que nós possamos, no próximo sábado, estarmos aqui novamente reunidos. Desejo a todos muita paz.